Queria convidá-los a abrir juntos o Evangelho de João no capítulo 8, no versículo 12. Nós não faremos propriamente uma exposição bíblica desse verso, mas trataremos de vários textos. Eu queria começar com esse texto, Evangelho de João no capítulo 8, no versículo 12. É uma referência à pregação de Jesus, onde ele diz as seguintes palavras. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Não somos capazes, por natureza, de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa trazer entendimento, possa trazer, ó Deus, admoestação, conforto, enfim, aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. A afirmação de que Jesus é a luz da igreja, ela não é feita de maneira tão direta como nós gostaríamos em nenhum lugar das Escrituras. Mas uma leitura da Bíblia colocará você diante dessa expectativa, porque em vários momentos no progresso da revelação, por meio de várias pessoas e em vários contextos, você fica sabendo, você tem informações inicialmente lançadas sem a articulação final, de que Jesus, de fato, ele é a luz da igreja, a luz do mundo. Informações do tipo como a que encontramos na instrução de Deus a Moisés, dizendo que a bênção que os filhos de Arão deveriam impetrar sobre o povo, continha palavras do tipo fazer resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Então, na invocação da bênção, já havia essa referência de que a bênção, ela invocava de alguma maneira que Deus voltasse o seu rosto para aqueles que se aproximam dele, e esse ato de se voltar para a pessoa que está oferecendo algum sacrifício, que está buscando a Deus, refletiria a luz de Deus. O profeta Daniel, algumas vezes, descrito por pessoas que não eram crentes, inclusive, é dito como alguém que tinha luz dos deuses do alto. É um comentário feito pela mãe de Beltesazar, quando daquela inscrição na parede, todos apavorados, e a mãe do rei lembrou-se de Daniel e lembrou-se nesses termos. Ele é um homem que tem a luz dos deuses. Curioso também quando Zacarias, o pai de João Batista, proferiu aquele famoso cântico no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, depois de ter falado sobre o seu filho, chegando ao final do seu cântico, ele faz uma referência a Jesus nos seguintes termos: ele dá graças à entranhável misericórdia, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Uma referência a Cristo, associando também com o fato dele ser luz. O profeta Isaías também, quando no capítulo 9, falando sobre a tribo de Zebulon e Naftali, ele descreve que esse povo viu uma grande luz. E por causa disso, a alegria lhes havia sido multiplicada. E, obviamente, o texto que nós acabamos de ler, o próprio Jesus, ele vem a público e diz de maneira clara e aberta: eu sou a luz do mundo. De modo que essa articulação, para quem não lê a Bíblia toda, num ritmo mais ou menos constante, não é fácil realmente você entender qual é a finalidade de Cristo como sendo a luz do mundo. E a menos que você tenha uma visão do todo, não é fácil realmente você perceber as implicações disso. Eu me lembro que uma ocasião
Eu morava no interior de Mato Grosso, eu sou natural de Mato Grosso e meu pai, ele era diretor de uma escola de regime internato no interior de Mato Grosso. Eu estudava em Cuiabá e nos finais de semana eu ia para este local. Tomava um ônibus e como era uma cidade do interior, a gente parava, o ônibus parava na rodovia, você descia do ônibus, já descia no acostamento, cuidando para você não cair descendo barranco afora. E enquanto o ônibus estava parado, o farol do ônibus apontando para a rodovia, você conseguia se localizar mais ou menos. Depois que o ônibus partia, era aquele breu, você não enxergava absolutamente nada. Como eu já conhecia mais ou menos o trajeto, eu com cuidado atravessava a rodovia, ia em direção à porta da escola. Você tinha que andar mais ou menos 1 quilômetro até chegar na casa onde eu morava. E meus pais moravam bem no final daquela estrada. E eles deixavam a luz da varanda acesa, de modo que eu tinha uma noção vaga da direção. Mas só que até chegar lá, o trajeto era cheio de obstáculos. E dentre eles, era uma região rural, tinha muito animal, muita vaca deitada na estrada, no caminho. Eu não sei quantos já viveram nesse contexto. E eu me lembro como se fosse hoje, chegando lá num dia, preparando uma grande chuva, e o relâmpago às vezes dava aquele clarão, e aí eu via de fato que haviam vários animais deitados na estrada. E quando apagava o relâmpago, você via o breu e a pequena luz no final da estrada era apenas para demarcar a direção. Eu creio que o que nós vamos fazer hoje aqui é mais ou menos isso. Dar alguns clarões para que nós possamos ver quais são os obstáculos e quais são os elementos envolvidos nessa afirmação tão básica, tão simples, porém com implicações importantes. E eu queria hoje, então, apenas responder 2 perguntas. Primeiro, como Jesus é a luz da igreja? E em segundo lugar, eu gostaria de responder a pergunta, por quê? Por que ele é a luz da igreja? Então vamos começar pela primeira pergunta, como? De que maneira Jesus ele é apresentado nas Escrituras como a luz da igreja? Em primeiro lugar, a Escritura apresenta a Cristo como luz da igreja, não inicialmente como luz da igreja. Ele é a luz da igreja porque ele é a luz do mundo. E ele, essencialmente, ele é a luz. O texto que nós acabamos de ler, João 8:12, Jesus, ele coloca exatamente nesses termos: eu sou a luz do mundo. Porque nós estamos no mundo, porque a igreja faz parte do mundo, a igreja não está em outra dimensão, então Cristo também é uma luz para nós. Eu sou sempre tentado a imaginar que quando lá na criação, Deus inicia os dias da criação dizendo, haja luz. E essa luz, obviamente, não estava associada com a criação do sol e outros astros. Então, a primeira luz aparentemente é algo independente. Alguns comentaristas já chegaram a dizer que essa primeira luz que apareceu e que ilumina o mundo seria uma referência a Cristo, aquele por meio de quem nós conseguimos ver as coisas que foram criadas, aquele por meio de quem aquilo que é invisível se torna visível. Não é uma argumentação difícil de ser mantida, mas a Escritura não faz essa conexão tão direta assim, mas é algo extremamente curioso. Salmo 104, no versículos 1 e 2, nós lemos a respeito também do fato de Cristo ser apresentado, o Senhor ser apresentado como luz, e no Salmo 104 nós lemos o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus, como Tu és magnificente. E aí é dito que Ele é sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Essa ideia na mente hebraica de que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele se vestia da luz,
é algo muito recorrente às visões que as pessoas tiveram do Senhor. Em algumas ocasiões mostraram isso. Por exemplo, uma ocasião quando Moisés pediu para ver a glória do Senhor. E olha que Moisés era alguém que já tinha a experiência de conversar com Deus face a face, mas nessa ocasião algo maior ia ser mostrado e Deus providenciou que Moisés fosse colocado perto de um penhasco, de uma fenda de uma rocha, e Deus então passou, colocou a mão na frente do rosto de Moisés, e quando ele passou, ele tirou a mão e Moisés viu apenas as costas daquela visão, e é descrito como sendo uma grande visão, mostrando a glória de Deus. De modo que esse conceito e essa expectativa de que o nosso Deus, ele é luz, ou na linguagem do salmista, ele se veste como luz, ou melhor dizendo, ele se veste com a luz, e é isso que é a descrição de ser um Deus sobrevestido de glória. Além disso, além dele ser a luz e ser a luz do mundo, o Salmo 118 também apresenta o Senhor como sendo a nossa luz, não apenas a luz do mundo em geral, não apenas a luz do universo, mas a minha luz pessoal. Salmo 118, versículos 27, diz que o Senhor é Deus e Ele é a nossa luz. Adornai as festas com ramos até as portas do altar. Então, essa perspectiva de que o nosso Deus é a luz e de que Ele é também a nossa luz, é algo importante, é algo básico na fé israelita desenhada por Deus nas instruções do Antigo Testamento, do sistema sacerdotal do tabernáculo. Haja vista, especialmente dentre vários exemplos, Deus dava e deu uma ordem bem clara: a luz que deve permanecer acesa no tabernáculo não pode jamais ser apagada. Isso porque o fogo que acendia as lâmpadas do tabernáculo era um fogo que havia descido dos céus. E a responsabilidade do sacerdote era manter sempre a lenha à disposição para que esse fogo não apagasse. Talvez seja esta a razão porque aqueles filhos de Arão tentaram colocar ali um fogo estranho na presença de Deus, relapsos como eram, deixaram apagar o fogo e eles tentaram colocar um fogo que não tinha a procedência dos céus, e os irmãos sabem muito bem o destino e o resultado daquilo. De modo que o modo então como Jesus é a luz da igreja, é um modo que é básico para a declaração, para a confissão de Israel, do modo como Deus quis que fosse registrado a respeito de quem ele era. A segunda pergunta, ela é mais importante e ela recebe um pouco mais de cuidado aqui. Por quê? Por que Jesus, ele é a luz da igreja? Algumas razões básicas e importantes para considerarmos aqui. A primeira razão por que Jesus ele é a luz da igreja é porque Jesus ele é o instrumento de Deus para iluminar o mundo. O conceito de Cristo como sendo uma luz que veio ao mundo e em vindo ao mundo ilumina todos os homens para tirá-los das trevas, é algo que não só no Antigo, mas no Novo Testamento, como já lemos, declara de maneira clara a missão de Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 1, como foi lido no início, é dito que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. E ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Observe que numa introdução tão pequena, quantas vezes a palavra luz, a ideia de associar Cristo, a vinda de Cristo, com a luz que é vinda ao mundo,
É muito maior do que a associação de Cristo como o Verbo. E às vezes eu percebo que alguns teólogos se empolgam tanto com a ideia de Cristo ser apresentado como o Verbo que se fez carne. Sim, é dito. Mas na sequência o texto elabora e qualifica bem mais esse Verbo como sendo a luz de Deus. De certa forma, irmãos, antes de ser uma luz para a igreja, então, nós devemos afirmar que Cristo, ele é a luz do mundo. Ele é a luz para todos. E é por isso que, por exemplo, não sei quantos já se lembram de ter lido na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, Paulo ele diz, olha, porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Alguns comentaristas creem, e eu também creio, que Paulo esteja aqui fazendo uma referência aos dias da criação. Deus, quando criou os céus e a terra e disse, haja luz, ele deu uma ordem que não foi desfeita. A ideia das trevas não prevalecerem contra a luz é uma informação que, para quem conhece o mundo antigo e as narrativas extra-bíblicas da criação, a gente sabe exatamente a polêmica que está envolvida aqui. A narrativa da criação, segundo a Bíblia, é talvez a única narrativa no mundo antigo que não envolve uma batalha, que não envolve uma luta entre divindades, entre poderes. Mas a narrativa da criação simplesmente apresenta um Deus soberano que chama a existência a luz e as trevas não prevalecem. E essa linguagem de prevalecer sobre é o tema de muitas, é a trama de muitas narrativas da criação do mundo antigo. E quem conhece essas histórias sabe que a narrativa na Bíblia, ela não é uma narrativa de conquistas, de batalha, mas é uma narrativa que descreve a soberania de um Deus criador que chama à existência aquilo que Ele quer, do modo que Ele quer, e não há nenhuma manifestação clara de alguém, de algo, contestando, desconstruindo aquilo que Ele havia dito ou chamado à existência. Então, a primeira razão porque Deus, Ele é a luz da igreja, é porque Ele é essencialmente a luz do mundo. Calvino, nas Institutas, comentando sobre o texto de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, ele comenta de maneira interessante. Hebreus 11:3 é onde se diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que são invisíveis, ou na tradução Almeida, das coisas que não aparecem. Então, a luz de Cristo é aquilo que nos possibilita enxergar a glória de Deus invisível, manifesta na criação. Então, essa é a primeira razão, o porquê Cristo, Ele é a luz da igreja. A segunda razão porque Cristo é a luz da igreja tem a ver com a instrução. Várias ocasiões na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, instruir tem a ver com você refletir a luz de Deus ou refletir a luz da instrução na vida de alguém. É por isso que a linguagem de iluminação ela é utilizada pelos pais da igreja e posteriormente, porque o ato de ensinar tem a ver com isso, de você refletir a luz sobre a vida das pessoas. E essa passagem, eu gostaria que os irmãos abrissem, por gentileza, é a passagem de Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34 é o episódio quando Moisés, saindo do encontro que ele teve com Deus, a sua face é descrita como
reluzente, enviando raios de luz. Eu queria, de maneira objetiva, fazer alguns comentários sobre essa passagem. Esse texto mostra, irmãos, Êxodo 34, versículo 29, que aqueles que tiveram o privilégio de falar face a face com Deus, com o intuito de trazer instrução para o restante do povo, eles tiveram geralmente essa experiência de refletir a luz da glória de Cristo. Então diz assim a palavra de Deus, Êxodo 34, versículos 29 em diante, quando desceu Moisés do monte Sinai. Lembrando que isso aqui já é a segunda vez que Moisés subiu ao monte. A primeira vez, os irmãos conhecem, não deu certo, o povo construiu o bezerro de ouro e tudo que foi feito veio por água abaixo. Moisés quebrou as 2 tábuas da lei, não no ato de rebeldia, porque de fato a lei já havia sido quebrada. Então Deus inclusive não faz nenhuma repreensão a Moisés pelo fato de ele ter quebrado as tábuas da lei. Mas aqui está Moisés já na segunda empreitada, subindo ao monte para trazer o testemunho que o Senhor daria. E é dito que, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte. E olha só, é dito, e aqui o narrador, o próprio Moisés, descrevendo isso posteriormente, ele descreve que ele mesmo não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Essa expressão resplandecia, no hebraico, a língua que esse texto foi escrito, é uma expressão que pode significar 2 coisas. Primeiro, ela é utilizada em vários lugares para descrever um chifre. E é por isso, eu não sei quantos gostam de arte, que uma das descrições de Michelangelo de Moisés, aparece Moisés com 2 chifres aqui na testa. Não tem nada a ver com Moisés satânico. Tem a ver com essa visão literal do significado dessa palavra resplandecer. Outro significado da palavra resplandecer é emitir raios. Não é necessariamente uma face que estava como aquele material que brilha no escuro. Não era exatamente isso. Mas a visão de quem estava observando Moisés se aproximando é que da pele, diz o texto, da pele do seu rosto, saía como que raios de luz espalhando, e a reação que foi imediata àquele episódio é que o povo ficou meio com medo de aproximar-se de Moisés. Diz o texto que Moisés não sabia disso. Ele não tinha a menor ideia de que do seu rosto estava saindo o que parece ter sido algum canhão de luz apontando para várias direções. E diz o texto que depois dele ter falado com Deus que essas coisas aconteceram. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que ele resplandecia a pele do seu rosto. Novamente é dito. E a reação foi de temor, diz o texto, eles temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. E tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E, saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Então, a dinâmica aqui era a seguinte: Moisés, ao sair da presença de Deus, um privilégio que ninguém tinha. Depois vocês vejam lá em Êxodo capítulo 24, versículo 10 em diante, uma ocasião onde Moisés, Arão, Abiú
e Nadab e 70 anciãos de Israel, 74 pessoas viram o Senhor no Monte Sinai. Mas nunca mais isso aconteceu. E aqui agora, somente Moisés, ele sai da presença de Deus e a sua face está irradiando a glória, a luz de Deus, a luz do Senhor. Um texto que foi lido na liturgia, que é João 1:18, é um texto muito importante, irmãos, porque ele descreve uma premissa básica para a nossa compreensão disso tudo, que é de que ninguém jamais viu a Deus. Porém, diz o texto que é o Filho de Deus, o unigênito que está no seio do Pai, quem o revelou. Então, todas as vezes que nós lemos nas Escrituras que alguém viu a Deus, quem ele viu, na verdade, foi Jesus Cristo. Ah, reverendo, eu achei que eu tinha visto a Deus. Oh, mas Jesus Cristo é Deus. Não há nenhuma depreciação, não há nenhuma encenação de menor qualidade. E alguém teve a audácia de perguntar isso para o próprio Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: meu amado, eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Então, o povo de Deus, cada vez mais, tem sentido, irmãos, eu creio, a falta de pessoas que, ao ensinar ou pregar a palavra, com alguma evidência no rosto de que eles tiveram um contato com Deus. A luz de Deus, para aqueles que têm a responsabilidade, para aqueles que têm o amor e o desejo de ensinar a palavra, precisam acompanhar na vida, de algum modo, de que a sua palavra não é apenas sua, mas no seu semblante, na sua vida, precisa haver algum vestígio de que a pessoa que nos fala, de que a pessoa que nos dirige a palavra é alguém que esteve diante de Deus. E não é apenas uma questão de maquiagem, não é apenas a questão da linguagem que nós usamos. É interessante que Deus poderia ter feito um milagre no poder ou no timbre de Moisés ao falar, mas não. Ele fez com que o seu rosto irradiasse luz. E não tinha necessariamente nada a ver com o conteúdo do que ele falava. Mas o fato da sua face, da pele do seu rosto irradiar luz, era um testemunho de que ele tinha estado na presença de Deus, que é a nossa luz. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele comenta sobre esse episódio de Moisés saindo da presença de Deus, e ele faz 2 comentários curiosos sobre isso que aconteceu lá com Moisés. O primeiro deles é de que sobre o brilho muito maior daqueles que ministram o Evangelho de Cristo hoje. O apóstolo Paulo diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, ele está se referindo ao ministério de Moisés no Antigo Testamento, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? No argumento, na ocasião, o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre o privilégio que ele tinha de testemunhar do evento consumado de Cristo. Mas o segundo comentário que ele faz sobre esta passagem tem a ver com um detalhe que Êxodo não comenta, mas como Paulo é igualmente inspirado, eu não sei como que ele soube disso, talvez Jesus tenha lhe dito isso, mas ele faz um comentário bastante perspicaz a respeito da continuidade daquela tradição criada por Moisés de cobrir o seu rosto com o véu. Não há nenhuma instrução na Escritura pedindo que Moisés cobrisse o seu rosto, ele que tomou essa precaução. Não há nenhum registro de que Deus tenha achado ruim a atitude, mas enfim, não há nada comentado sobre isso. O apóstolo Paulo então comenta nos seguintes termos. Eu leio 2 Coríntios 3, a partir do versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés. E aí ele comenta, que ponha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel
não atentasse na terminação do que se desvanecia. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que a precaução inicial, talvez boa, de não deixar que o povo ficasse vendo sem muita necessidade a glória de Deus que irradiava do rosto de Moisés, porque ele havia estado com o Senhor, se tornou numa fantasia, num amuleto, num instrumento de cobrir aquilo que não existia mais. E quando Arão, como nós já mencionamos, ele é instruído para que na sua bênção ele invocasse a Deus, para que ele voltasse o seu rosto, para que a luz do seu rosto brilhasse sobre nós. E a minha pergunta, irmãos, é até que ponto a nossa tradição, até que ponto o nosso ministério, onde nós servimos, mantém o véu para encobrir aquilo que outrora existiu, aquilo que outrora trouxe temor e trouxe um impacto benéfico, mostrando que eu e você temos estado ou havíamos estado na presença de Deus. Há várias práticas hoje em dia que usam o mesmo recurso, o véu. Não estou falando da igreja do véu, estou falando do sentido ilustrativo do véu, de cobrir uma glória que não existe mais. Eu recebo muitas perguntas no meu blog sobre vários assuntos e eu tenho percebido que as pessoas, elas estão muito propensas a envolverem com debates e questões de, às vezes eu creio, de sua menor importância. Eu estava pregando numa igreja recentemente e eu estava à porta cumprimentando os membros e eu vi que vinha 2 jovens lá. Um já vinha armado com um celular, já filmando alguma coisa, e o outro vinha com uma cadernetinha pronta para... Falei, oh meu Deus, será... o momento ali é para dizer, boa noite, Deus abençoe, tenha uma boa semana. É só isso aí. Mas a hora que ele aproximou, ele já armou a câmera, eu vi que acendeu a luzinha de que estava gravando, e ao invés do tradicional boa noite, ele já queria saber o que Calvino acha sobre aquilo, qual foi a reação de Bavinho. Meu irmão, isso aqui é um local de dar um simples boa noite, Deus abençoe, e vamos passar adiante. Mas em muitos casos, uma coisa que é boa, o interesse dos jovens e das pessoas por conhecer a tradição reformada, conhecer a teologia reformada, conhecer as confissões, tem se tornado num grande véu que esconde aquilo que por trás não há mais, que é o testemunho de que você, que eu, tivemos há alguns momentos atrás na presença de Deus. É isso que conta, é isso que transforma, é isso que traz o temor de Deus diante das pessoas com as quais nós ministramos. A terceira razão, porque Cristo é a luz da igreja, tem a ver com o projeto escatológico de Deus. Há um sentido, irmãos, em que o Senhor, Ele será para sempre a nossa luz, porque as infinitas grandezas de Deus, que Ele preparou no porvir, aquelas coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração algum, elas precisam de alguma maneira ser iluminadas pela luz de Deus, para que nós possamos contemplar isso para sempre. Linguagens assim você verá em Isaías, o profeta Isaías no capítulo 60, versículo 19, diz assim: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem como o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. E nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. É uma linguagem escatológica, obviamente figurada, mas que projeta o plano escatológico de Deus, que é por meio de Cristo, sendo a luz da igreja,
que nós vislumbraremos para sempre tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para nós vermos em plenitude as coisas que o Senhor tem reservado para cada um de nós. O Novo Testamento aplica esta verdade para mostrar que Cristo é a luz que torna visível aos nossos olhos a criação de Deus. Colossenses 1,15 diz falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra. E aí ele comenta as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ora, o ser humano não é capaz, ele não foi criado com a capacidade de ver coisas invisíveis. Meus irmãos, mas elas existem. Existem. E de volta ao comentário que Calvino faz a partir de Hebreus 11:3, é interessante que numa parte das Institutas, ele diz o seguinte, abre aspas, o universo criado, do modo como foi criado, é para nós como um grande espelho, no qual olhamos e contemplamos a Deus, aquele que, de outra sorte, seria totalmente invisível a nós. Fecha aspas. Então, é por isso que Cristo, ele é a luz do mundo, ele é o instrumento de Deus que nos permite olhar para a criação e contemplar Deus, o próprio Deus. Eu não sei quantos já tiveram curiosidade, já viajaram, mas na cidade de Chicago, há o que eles chamam o Grande Feijão de inox. É um monumento no formato de um grão de feijão, e ele é todo cromado. É enorme, é o tamanho desse palco um pouquinho maior. E uma das coisas curiosas sobre a arquitetura desse feijão, esse grande feijão cromado, é que onde você estiver na frente do feijão, você vê as coisas, né, quase que todas ao redor, e você sempre se vê no meio do feijão. Então você pode se abaixar, você pode ir num canto do feijão, mas ele foi projetado, o ângulo e várias coisas lá que eu não entendo, mas ele sempre reflete você no meio daquilo que você está olhando. E o que Calvino comenta, e que a criação projetada com a luz de Cristo é como se fosse um espelho, é um bom lembrete, irmãos, para nós lembrarmos que nós sempre estaremos olhando naquilo que Deus faz como se estivéssemos olhando no espelho. E quando você olha no espelho, o que fica atrapalhando? Fica bem na sua frente quando você olha no espelho. É você mesmo. Mas diante de nós está aquele ou aquela que foi criado segundo a imagem, conforme a semelhança de Deus. E é por isso que a vocação do cristão, conforme Cristo muito bem colocou, é de que porque Ele é a luz do mundo, e porque Ele ilumina o mundo para vermos a glória de Deus, Ele disse que nós somos igualmente a luz do mundo. Participe do 21º Encontro da Fé Reformada. Vivendo no Poder do Cristo Vivo. De 8 a 11 de novembro, no Teatro Manauara. Informações e inscrições 3645-1724. Realização e coordenação: Igreja Presbiteriana Cidade Nova em Manaus.